Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas a todos e constituindo os meus pares apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser anotado, retificado, dou-a por aprovada. Processo 6140, em razão da ausência justificada do quarto vogal, Dr. Ricardo Almeida, fica adiado para a próxima sessão. É o recurso eleitoral filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Comunista do Brasil, 47ª Zona Eleitoral. Este, então, fica adiado para a próxima sessão. Retirado de pauta, em razão da ausência justificada do relator, por 2 sessões, Dr. Marcos Faleiros, o processo 6814, recurso eleitoral filiação partidária, para pedido de inclusão de filiação em lista especial. Processo 732, adiado em razão da ausência justificada do relator, Dr. Ricardo Almeida. O mesmo com o processo 17438, em razão da ausência justificada do relator. Adiado a pedido do relator desembargador Luiz Ferreira, processo 1020, recurso eleitoral, filiação, pedido de inclusão de filiação em lista especial, partido da PSDB de Nova Bandeirante. Transfiro a presidência ao eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva. Muito obrigado, senhora presidente. Em julgamento, processo 2.2, autuado sob o número 1304, 2016. Trata-se de ação declaratória de nulidade, que tem como requerente Franco Elber Anselmo Santana, inquilino do Tribunal Regional. O relator, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querela nulitatis, ajuizada por Franço Elber Anselmo Santana, com pedido de liminar, visando a suspensão dos efeitos do acordo do TRE 24883, de 30/6/2015, que, sob a relatoria do eminente doutor Lídio Modesto da Silva Filho, julgou suas contas de campanha como não prestadas relativas às eleições de 2014. O requerente informa que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Solidariedade, entretanto, por questões diversas renunciou à disputa, o que ocasionou no cancelamento do registro de candidatura. Sustenta que, com o fim do processo eleitoral, foi intimado a prestar contas no prazo de 72 horas, mediante carta de ordem. Cumprindo a determinação, o advogado Jaime Luiz Simon peticionou nos autos prestando as contas do candidato. Recebidas as contas nesse tribunal, a Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, CRIP, procedeu à atualização da autuação e alteração da capa, ocasião que certificou inexistir procuração nos autos para o Dr. Jaime Luiz Simon. Encaminhada para a auditoria técnica do TRE, a mesma emitiu relatório no sentido de que 1. Não foi juntada a procuração, e 2. Ausência de prestação de contas geradas pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, SPCE. A Coordenadoria de Contas assentou a necessidade de abertura de prazo para o candidato sanar as irregularidades, no prazo de 72 horas, cujo parecer foi acatado pelo magistrado, que assim despachou, abre aspas. Abra-se vista ao requerente para, querendo, manifestar-se, conforme proposto pelo senhor Coordenador de Controle Interno e Auditoria, as folhas 37 verso, no prazo de 72 horas. A Secretaria Judiciária fica autorizada a adotar as medidas necessárias ao cumprimento do presente despacho, fecha aspas. A decisão acima foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, número 1404, de 7/5/2015, em nome do advogado Jaime Luiz Simon. Em virtude da inércia do causídico, o prazo decorreu sem qualquer manifestação. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Em dissonância dos pareceres da Controladoria e da Procuradoria Regional Eleitoral, o TRE, por unanimidade, julgou as contas como não prestadas. A decisão foi publicada em 10/7/2015, ante a falta de recurso. O acórdão transitou em julgado em 15/7/2015. O requerente destacou ainda que, abre aspas, a publicação para diligência, repita-se, ocorreu apenas e tão somente em nome do advogado, isto é, apenas ele foi notificado para suprir a falha, anexar procuração e juntar demais documentos, o que não ocorreu por desídia, documento 7. Importante ressaltar que o candidato sequer sabia do equívoco processual, ausência de mandato, sobretudo porque não houve intimação para ele nesse sentido. E segue. Questão incontrovertida é que o próprio relator colacionou jurisprudência no voto no sentido de que, abre aspas, as contas de campanha só serão julgadas como não prestadas após cientificação para regularização processual, fecha aspas, em total desconexão com os autos, mesmo porque não houve notificação para a parte suprir o vício. Prosseguindo ainda, havendo falha de representação por ausência de procuração e tendo sido concedido prazo exclusivamente ao advogado para suprir tal erro, o qual manteve-se inerte, deveria a parte ter sido intimada para sanar o equívoco antes do processo ter andamento, como bem preceitua o Código Civil da época. Ao não facultar a parte a intimação para solucionar a falha de representação, houve ofensa ao artigo 13 do CPC de 73 e, por consequência lógica, configurou violação ao devido processo legal, sobretudo porque todos os demais atos processuais, entre parênteses, manifestação do relatório preliminar e final, sustentação oral, apresentação de recursos, etc., fecha parênteses, foram restringidos a Franco Santana, trazendo prejuízos imensuráveis no que tange ao exercício das cláusulas estampadas no contraditório e na ampla defesa. Fecha aspas. Prosseguindo com o relatório, sustenta que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes, haja vista a negativa de vigência do artigo 13 do CPC, afronta ao devido processo legal, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram cerceados, demonstrando assim o fum boniuris e também o periculum in mora, pois os efeitos do julgamento contido no Acórdão 24883, que julgou suas contas como não prestadas, impõe óbice para obtenção de certidão de quitação eleitoral, restringindo sua condição de elegibilidade e inviabilizando o registro de candidatura que pleiteia nas eleições vindouras. Conclui a exordial com os seguintes pedidos. A. Pelo deferimento da liminar inaudita altera partes, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão do TRE 24883 por força do julgamento do processo 104102, inclusive com a retirada da anotação de ausência de quitação eleitoral do cadastro do autor, tendo em vista as nulidades processuais que nortearam aquele julgado. B. A notificação do douto representante do Ministério Público Eleitoral. C. No mérito, seja confirmada em definitiva a liminar vindicada, declarando nulo de pleno direito o Acórdão 24883, devolvendo-se, por conseguinte, após regular tramitação, todos os respectivos prazos processuais para a prestação de contas de campanha de 24 de 2014, de Franco Santana. Com a inicial, dentre outros documentos, consta a cópia integral da prestação de contas que fora julgada não prestada, as folhas 27 e 106. A liminar foi deferida, folhas 145 e 150. Estada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o suposto vício na intimação do requerente não se coaduna com os vícios autorizadores do cabimento da ação de nulidade de decisão judicial e, por isso, assevera que, abre aspas, a causa de pedido desta demanda não corresponde ao objeto das ações declaratórias de nulidade de decisão judicial, motivo pela qual a via eleita pelo autor se mostra inadequada, fecha aspas. Sem adentrar ao mérito, conclui pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º, do Código de Processo Civil, as folhas 161 e 163. É o relatório, senhora presidente. Palavra com o ilustre advogado, pelo prazo regimental. Senhor presidente, doutor procurador? Não. Fiscal da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, como muito bem relatado, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querela nulitatis, em decorrência dos seguintes fatos. Vai ratificar, né? Ratifica o parecer, porque houve manifestação escrita. Vossa Excelência ratifica? Pode ser ratificado, doutor. Ok, perfeito, senhor presidente.
como muito bem relatado, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querela nullitatis insanabilis, em decorrência dos seguintes fatos. Franço Santana postulou o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual no certame de 2014. Todavia, por questões de foro íntimo, renunciou ao pleito, tendo em vista que questões políticas não eram favoráveis para aquele momento. Não efetuou nenhum gasto, nem qualquer arrecadação. Todavia, como sabemos, isso não é o suficiente para o eximir no dever de prestar contas. É importante registrar que, com o término do processo eleitoral, houve a devida notificação para que o mesmo prestasse contas, de modo que o advogado Jaime Luiz Simon peticionou nos autos, prestando contas a esta corte. O processo teve o seu regular andamento interno, de modo que a auditoria constatou que não havia procuração no processo. Desta feita, o eminente relator lavrou um despacho para que o advogado suprisse a falha em 72 horas. É importante registrar que o ato foi publicado no Diário Oficial apenas e tão somente em nome do advogado. Decorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação do causídico, o processo retornou à auditoria e, consequentemente, foi enviado à Procuradoria Regional Eleitoral, as quais, em sede de parecer, pugnaram pela desaprovação das contas. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, à unanimidade, julgou as contas como não prestadas em dissonância dos pareceres. Excelências, o objeto da ação, como muito bem relatado pelo doutor relator, é muito simples. Visa desconstituir o acórdão 24883 do TRE do Mato Grosso, tendo em vista que aquele processo de prestação de contas está maculado por vícios transrescisórios que não se convalidam com o decurso do tempo, tendo em vista que a medida própria para apurar tal irregularidade é a querela nullitatis, como muito bem já salientou este tribunal em diversos julgados, e o fato jurídico que enseja isso é a inobservância do Código de Processo Civil, o que acarretou por via reflexas vilipendiando o devido processo legal, cujas razões, para tanto, passam a declinar doravante. Primeiro ponto, excelências, é que o despacho para sanar o vício de ausência de publicação foi feito só em nome do advogado, o qual, por desídia, não supriu essa falha processual. E o que diz o CPC de 73, que foi o qual norteou aquele julgado? O CPC aduz que, havendo falha na cadeia de representação processual e o advogado não tendo diligenciado para suprir o vício, deve a parte ser notificada para suprir tal irregularidade. E isso não ocorreu. Houve um despacho em 72 horas para o advogado suprir o vício, o qual não diligenciou e a parte não foi notificada. O processo teve o seu curso normal, de forma irregular. O processo não poderia ter prosseguido. É importante registrar, excelências, que com essa falha processual, houve uma flagrante violação ao devido processo legal. Por quê? A parte não teve ciência dos demais atos. Não foi facultado a ela se manifestar a respeito de relatório preliminar, não foi facultado a ela se manifestar a respeito de relatório final, não foi facultado a ela constituir advogado ou regularizar a situação processual para ofertar sustentação oral quando do julgamento das prestações de contas, não foi facultado à parte, após o resultado do julgamento, manejar o recurso competente. Agora, uma questão que chama muita atenção, excelências, é que o erudito voto condutor do acórdão, que julgou as contas como não prestadas, ponderou que, as contas só foram julgadas não prestadas por falta de procuração. E 2, a questão controvertida é que o próprio relator, no corpo do acórdão, juntou jurisprudência para subsidiar o entendimento do voto, no sentido de que, abre aspas, devem ser julgadas não prestadas as contas de campanha de candidato que devidamente cientificado para regularizar a sua representação processual permanece inerte.
Todavia, não é o caso daqueles autos. A notificação não foi feita para a parte. A notificação foi feita, repita-se, apenas e tão somente para o advogado, em flagrante inobservância ao artigo 13.1 do CPC de 73. Consubstanciado nessas razões, excelências, pugna-se pela declaração de nulidade daquele acordo com a consequente devolução de todos os atos processuais daquele feito. É o que se requer da tribuna. Palavra volta ao relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação oral. Voto preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via leita. Sustenta o órgão ministerial que, abre aspas, admitir o cabimento da ação de declaração de nulidade para questionar decisão judicial com fundamento em vícios que não sejam aqueles mencionados, entre parênteses, vícios de citação ou prolação de decisão por um não juiz, por exemplo, fecha parênteses, elimina toda a segurança jurídica que permeia o sistema jurídico e viola a coisa julgada, valor constitucionalmente assegurado e que não pode ser flexibilizado em razão de mero inconformismo da parte prejudicada. Daí o motivo pelo qual se evidencia a manifesta inadequação da ação declaratória de nulidade para questionar, sob a alegação de vício de intimação, entre parênteses, e não de citação, a decisão que se afirma inexistente, fecha aspas, folhas 161 verso 162. Eminentes pares, este ponto foi recentemente enfrentado por este colegiado, por ocasião do julgamento dos autos 14755-2016, que teve como seu relator o eminente Dr. Paulo César Alves Sodré, que a unanimidade afastou a preliminar em julgamento concluído no dia 17/8/2016, que restou assim emendado. Vou pedir vênia, inclusive, para me ater às partes principais. Ação declaratória de nulidade, querela nullitatis insanabilis, contas não prestadas, candidato, ausência de quitação eleitoral, liminar negada, preliminar, ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, afastada, via adequada, vícios transrescisórios, ausente, revelia, ausente, candidato, parte autora, pedidos improcedentes. A parte que chama atenção, rejeita-se preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, vez que presente o interesse do autor que apresenta a tese de ausência de supostos vícios transrescisórios, com o condão de relativizar os efeitos da coisa julgada, a qual, se acolhida, geraria nulidades que alcançaria todos os demais atos posteriores. Revela-se adequada a propositura de ação de querela nullitatis para eliminar eventuais vícios na constituição ou no desenvolvimento válido e regular do processo, desde que tais vícios repercutam em direitos fundamentais com esteio constitucional. Não se admite, todavia, a sua propositura como substitutivo da ação rescisória. Assim, pedindo vênia ao eminente Dr. Paulo César Alves Sodré, dado o brilhantismo peculiar de sua excelência, tomo a liberdade de transcrever trechos de seu voto. Abre aspas. Não obstante os consubstanciosos argumentos do parquê, vislumbro, no caso, que o objeto da demanda se enquadra exatamente na exceção admitida pelo próprio órgão ministerial. Ora, se por um lado não se admite a querela nullitatis como substantivo da ação rescisória, por outro, se admite a mencionada ação quando existirem vícios na constituição ou no desenvolvimento válido a regular do processo, desde que tais vícios repercutam em direitos fundamentais com esteios constitucional. Nessa linha de raciocínio, caso a tese sustentada pela parte autora tenha êxito, a. Nulidade das publicações por inexistência de advogado constituído nos autos. B. Ausência de intimação para a sessão de julgamento. E C. Ausência de intimação para a interposição de recurso, estaremos perante de 3 irregularidades insanáveis, as quais geram nulidades que alcançam todos os demais atos posteriores com o condão de relativizar os efeitos da coisa julgada. Assim, ao contrário do suscitado pelo órgão ministerial, reconheço a presença do interesse processual por parte do autor dessa demanda, bem assim entendo que a via eleita foi e é a adequada. Fecha aspas, é o voto do eminente Dr. Paulo Sodré. A argumentação acolhida naquele voto e aqui esposada se amolda com clareza no caso em mesa. Desta forma, com essas breves considerações, seguindo recentíssima jurisprudência deste colegiado, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita. É como voto, senhor presidente. O voto do Dr. Devanir Marcelo. Com o relator, excelência. Dr. Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Dr. Roberto Urvo. De acordo com o relator.
Então, a unanimidade rejeitou-se a preliminar. Seguindo com o voto. Emendes pares do outro procurador. Como relatado, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querela nulitatis insanabilis, ajuizada por Franço Elber Anselmo Santana, com pedido de liminar visando a suspensão dos efeitos do acórdão do TRE 24883, de 30 de 6 de 2015, que julgou suas contas de campanha relativas às eleições de 2014 como não prestadas, com pedido de retirada da anotação de ausência de quitação eleitoral do seu cadastro, tendo em vista supostas nulidades processuais que nortearam aquele julgado, impedindo-o de ingressar com pedido de registro de candidatura nas eleições vindouras. A Secretaria Judiciária certificou as folhas 154 que os documentos de folhas 27 e 101 são cópias dos originais dos autos de prestação de contas, portanto, atesta a autenticidade da cópia dos autos 1041. Ainda em relação à cópia da prestação de contas, é possível constatar que o extrato de prestação de contas final, folhas 48 desses autos, está assinado pelo candidato, por administrador financeiro, por contador e o advogado, ou seja, não fosse a ausência do instrumento de procuração, teria preenchido os requisitos da apresentação das contas conforme estabelecido no parágrafo 4º do artigo 33 da Resolução do TSE 23406 de 2013, nota de rodapé. Ademais, consta que sequer houve campanha eleitoral, posto que o candidato apresentou a esta Justiça Especializada o seu pedido de registro de candidatura em 15 de 7 de 2014 e a sua renúncia através do protocolo 28.020/2014 de 29 de 7 de 2014, tendo a sua homologação ocorrida em 31 de 7 de 2014. Entre parênteses, registro de candidatura número 659. Pois bem, compulsando os autos, é possível verificar que realmente ocorreu um equívoco quanto à suposta intimação do advogado para que apresentasse o instrumento de procuração, sendo que, em relação ao candidato, sequer foi intimado para sanar a irregularidade. Segundo o Código de Processo Civil vigente à época, em tais situações, o procedimento a ser adotado está estampado no artigo 13, verbis. Artigo 13, verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. Neste passo, seguindo a jurisprudência afirmada no Colégio do Tribunal Superior de Justiça, à luz do artigo 13 do Código de Processo Civil, vigente à época, para a declaração de extinção do processo após a constatação da incapacidade processual ou irregularidade na representação, é imprescindível a intimação pessoal da parte para promover a sua regularização, vez que só a parte possui poderes para suprir o defeito. Nesse sentido, colaciono a seguinte aresta do STJ. Vou pedir vênia a Vossas Excelências para me cingir às partes em negrito. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe até então se realmente a representa. Precedentes. 2. A intimação por órgão da imprensa oficial não tem o condão de validar o despacho proferido pelo juiz para regularização do defeito, inclusive para o efeito de tornar preclusa a oportunidade não observada pela parte interessada. Da relatoria do ministro Paulo de Tarso Tenseverino. No mesmo sentido, segue a jurisprudência do ministro João Otávio de Noronha, aonde, na instância ordinária, constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça. Prosseguindo, nos autos hora em mesa, sem embargos de entendimento diverso, há falha inclusive na intimação do advogado, pois o comando do artigo 3 do CPC de 73 determina ao juiz a suspensão do processo, marcando prazo razoável para que seja sanado. Ocorre que nos autos de prestação de contas 1041 não houve a suspensão do processo, tampouco a intimação para regularizar a representação processual, mas sim a intimação para o candidato manifestar-se acerca das irregularidades contidas no parecer técnico preliminar. Se não vejamos o teor da publicação do Diário da Justiça 1904, de 7 de 5 de 2014. Vossa Excelência está à disposição de todos aqui e eu vou apenas chamar a atenção à parte negritada.
Intima-se o senhor requerente Franço Elber Anselmo Santana, na pessoa de seus advogados, para querendo, no prazo de 72 horas, a contar da publicação do Diário da Justiça, eletrônico, complementar os dados, esclarecer o necessário, sanear as falhas ou manifestar-se acerca do relatório. E prossegue. No caso, ora, em julgamento, embora o relatório técnico conclusivo às folhas 76 verso e o parecer ministerial às folhas 79 e 80 não vinculam a decisão do magistrado, é de se considerar a sinalização de importantes opiniões pela desaprovação da contabilidade, o que não acarretaria a gravosa penalidade de impedimento da obtenção da certidão de quitação eleitoral. Parágrafo 7 do artigo 11 da Lei 9.504 de 97, nota de rodapé. A jurisprudência do Conlênio do TSE sobre possibilidade da relativação da coisa julgada é a seguinte, abre aspas. A relativação da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas nas situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais, fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver conflito e buscar a proteção a um bem jurídico maior, fecha aspas. Deste modo, à luz da jurisprudência do Conlênio do Superior Tribunal de Justiça, tendo o autor comprovado que não houve a intimação pessoal da parte para regularizar a sua representação processual, é um vício insanável, que ofende norma expressa, no caso o artigo 13 do Código de Processo Civil vigente à época, bem como ao direito fundamental incerto na Constituição da República do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, conjugado com o recente entendimento da Conlênio da Corte Superior Eleitoral, esta matéria pode ser enfrentada por meio da querela nullitatis, posto que as consequências da declaração de contas não prestadas traz repercussão não só eleitorais, mas principalmente na vida civil do cidadão, que tem inúmeros direitos restringidos, tais como a obtenção de passaporte, posse em concurso público e etc. A jurisprudência do Conlênio do TSE tem como paradigma o seguinte aresto. Recursos especiais eleitorais, eleições 2016, querela nullitatis, doação de recursos acima do limite legal, acórdão proferido pelo TRE, Ceará, transitado e julgado, relativação da coisa julgada, impossibilidade de ação rescisória, não cabimento. A relativação da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas nas situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais, fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos com vistas a resolver o conflito e buscar a prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico maior. Precedentes. Da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, confirmando a liminar, julgo procedentes os pedidos constantes da ação de querela nullitatis proposta por Franço Elber Anselmo Santana para anular o acordo do TRE 24883 que declarou não prestadas as contas de campanha, objeto do processo 104102-2014, classe PC, a partir da intimação do candidato para regularizar a sua representação processual. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Marcelo de Pieri. Acompanho o relator. Doutor Paulo César. Senhor presidente, eu só queria indagar o relator, se que ficou bem claro para mim, o advogado sequer foi intimado para regularizar a capacidade postulatória, né? Ele teve um problema, doutor Paulo, que foi o seguinte, ele não tinha a procuração nos autos. Uhum. Esta documentação foi prestada lá, claro, e não foi recebida. Depois, posteriormente, quando foi intimado para essa manifestação, a publicação não constou para regularizar a capacidade postulatória. Exatamente. Olha, não há como não seguir o brilhante voto do relator, até porque a prática dessa casa, Vossa Excelência deve se lembrar de que nesses casos intima-se pessoalmente o candidato e somente quando não se localiza, às vezes até intima por edital. Então não há como negar o acerto do voto de Vossa Excelência, motivo pelo qual acompanho na íntegra, senhor presidente. Doutor Rodrigo Roberto Curvo. Eu acompanho substancioso o voto do eminente relator. O tribunal, por unanimidade, afastou preliminar suscitada, como dito anteriormente, e no mérito também, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos, nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Eu vou voar para o comando dos trabalhos a nossa ilustre presidente. Obrigado, senhor presidente.
Chamo a julgamento o processo 37381, embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo a prefeito Cáceres, 6ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, embargante Francis Mares Cruz, pelo parecer escrito pelo desprovimento dos embargos, já ratificado. Doutor Flávio Bertin com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração postos por Francis Mares Cruz, em que requer a modificação do Acordo 25471, em face de suposta ocorrência de omissão, bem como a expressa manifestação sobre a aplicabilidade dos artigos 30, 2, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A da Lei 9.504/97 e dos artigos 15, 1022, parágrafo único 2 e 489, parágrafo 1º, 6º e 7º do novo Código de Processo Civil para fins de questionamento, Em razões de recurso aduz o embargante em verbis, abre aspas. Em seu recurso contra a sentença emanada do juízo da 6ª Zona Eleitoral, o recorrente embargante demonstrou claramente que a sentença recorrida, não obstante esclarecedora manifestação final do prestador de contas, adotara como fundamentação, em sua integralidade e exclusivamente, o relatório final de exames de folhas 2595-2601, expedido pelo senhor analista judiciário, chefe do cartório. Não obstante, a maioria dos equívocos e erros formais e materiais dos documentos da prestação de contas, demonstrados desde o relatório precedentes, tivesse sido corrigida com as subsequentes informações juntadas e documentos por parte do órgão embargante, e as poucas remanescentes revelassem deficiências que deveriam ser consideradas irrelevantes, de modo a não autorizar a desaprovação nos termos do artigo 30, parágrafos 2º e do 2º-A da Lei 9.504/97 e artigo 49 da Resolução TSE 23376. Fecha aspas. Sustenta ainda, abre aspas, quanto ao fundamento central para a decisão de reprovação das contas atinentes ao pagamento de despesas em espécie com recursos oriundos de 3 chamados cheques guarda-chuva, entre aspas, os cheques finais 87, 88 e 43, alguns deles em valores superiores a R$ 300, artigo 30, parágrafo 3º da resolução do TSE. O acórdão foi omisso, quando menos obscuro, ao tratar como mera possibilidade, entre aspas, a ausência de talonários na agência bancária, não se pronunciando sobre provas cabais constantes dos autos nesse sentido e que constituíam também o argumento central das razões recursais, fecha aspas. Apontou ainda a omissão no acórdão por ter afastado a jurisprudência carreada em suas razões de recurso, tese central, sobre a possibilidade da atualização dos chamados cheques guarda-chuva. Em razão dos efeitos infringentes, foi oportunizado ao Ministério Público ofertar contra as razões. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento dos embargos declaratórios. É o relatório, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Os embargos não merecem prosperar. O acordo 25471 restou assim mentado. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, está à disposição de todos para prosseguir no voto. Os embargos de declaração se prestam a sanar caso haja na decisão embargada omissão, contradição e obscuridade. É o meio através do qual se busca a integralização da decisão que deixou de analisar determinado ponto ou que não esclareceu de forma suficiente, ou ainda que tenha contradição acerca de determinada matéria. Assim, que pese em análise dos autos, nota-se que o acordo não padece de qualquer vício que justifique sua reforma, ao contrário do que enseja o embargante. Com efeito, embargos de declaração visa sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material existente no teor da decisão embargada, não se aplicando à rediscussão do mérito do feito. No entanto, o embargante traz à sua peça recursal o notório objetivo de rediscussão do mérito do litígio, após os membros do tribunal acordarem em desprover o seu recurso. Importante destacar que de toda a matéria foi apreciada, decidindo em conformidade com os próprios fundamentos expostos e com o direito. Portanto, não há que se falar em omissão do acordo 25471 a ser sanada em sede de embargos declaratórios. Os documentos citados pelo embargante tanto foram analisados na instância de primeiro grau que, a partir deles, foram constatadas novas irregularidades concernentes à utilização dos cheques guarda-chuvas. Deste modo, as teses aventadas pelo embargante relativas aos talonários, destinação dos cheques guarda-chuva, afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
em razão da soma de 3 cheques corresponder a 30% das despesas de campanha. Jurisprudência colacionada em sua peça recursal foi devidamente apreciada. Quanto ao pré-questionamento, o acórdão reconheceu a relevância das irregularidades apontadas na contabilidade e, como consequência, afastou a aplicação do disposto do artigo 32, parágrafo 2º e 2º-A da Lei 9.504/97. Outra não é a conclusão que os argumentos deduzidos foram enfrentados e a jurisprudência citada foi afastada por não guardar qualquer relação com a matéria objeto desses autos, posto que nesses a resolução 2376/2012 estabeleceu o valor máximo por pagamento em espécie condicionado à constituição do fundo de caixa, ao passo que na jurisprudência colacionada relativa às eleições de 2010 não havia tal previsão, de modo que foram analisados os artigos 15, 1022, parágrafo único 2 e 489 e seus conseguintes do novo Código de Processo Civil. Com essas considerações, não restando comprovada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a macular o acordo atacado, voto pelo desprovimento aos declaratórios. Senhora Presidente, é como voto. Consulto se há alguma divergência. De acordo. Todos de acordo? Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 104.624, prestação de contas do candidato, cargo de deputado estadual, eleições de 2014, requerente Francisco Anis Fayad. Parecer pela desaprovação das contas. Já ratificado, doutor Flávio Bertin está com a palavra. Obrigado, senhora Presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Francisco Anis Fayad, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou prestação de contas finais, conjuntada de novos documentos para complementar suas justificativas às folhas 120 e 131. Emitido relatório preliminar para diligências, a área técnica apontou desse tribunal irregularidades. Intimado a manifestar-se acerca dos apontamentos da CCIA, o candidato apresentou documentos e suas justificativas. Em relatório conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria manifesta pela desaprovação das contas auditadas. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhora Presidente. Prosseguindo, é o caso de desaprovação da contabilidade. Dentre as irregularidades apontadas na manifestação da área técnica, merecem destaques as seguintes. 1. Inconsistência na identificação das doações indiretas recebidas. Está à disposição de Vossas Excelências não só um quadro, como também as considerações da CCIA. Quanto a essa irregularidade, o candidato justificou-se às folhas 157, afirmando que se trata de doação recebida de material impresso, efetuado em conjunto com os candidatos doadores. Informou ainda que, na época, não havia informação sobre o pagamento das despesas ao prestador/fornecedor, responsável pela impressão ao doador. Os dados não estavam disponíveis. Considerando o relatório conclusivo da área técnica, a impropriedade persiste, posto que os registros correspondentes não foram efetivados no sistema, conforme determina o artigo 50 da Resolução 23.406/2014. Deste modo, seguindo a jurisprudência desse colegiado, a irregularidade seria capaz de conduzir à desaprovação das contas, não fosse pelo valor considerado irrisório diante do total gasto em campanha, correspondente a 2,09% da prestação de contas. Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faltando a efetivação dos registros no sistema, conforme relatório conclusivo às folhas 406 e 415, o item não enseja a desaprovação, mas apenas a imposição de ressalvas. Todavia, deverá o candidato proceder à devolução do valor recebido indiretamente, como já pacificado nesse tribunal, no montante de R$ 7.884, que perfaz o percentual de aproximadamente 2.009 do valor arrecadado pela campanha. Segunda inconsistência. 2. Inconsistências no confronto entre doações indiretas recebidas e as prestações pelos doadores. Também está à disposição de Vossas Excelências o que foi apontado pela CCIA como inconsistência e um quadro com os valores. A irregularidade aqui apontada diz respeito à divergência de datas, as informadas pelo candidato referentes aos recibos de finais de número 6 e 3, como sendo, respectivamente, 10/9/2014 e 16/9/2014, e a do doador como sendo 29/9/2014 e 15/9/2014, estando corretos os demais dados.
A irregularidade não compromete a análise da contabilidade, verificando seu valor ínfimo, implicando apenas em ressalvas. Outra despesa é o item 4, referente a despesas. No que tange às despesas, verifica-se que persiste a irregularidade constante no item 2.5 do relatório conclusivo da equipe técnica, as folhas 411 verso e 413 verso, que consiste na omissão de 423 notas fiscais, perfazendo um montante no valor de R$ 67.580,33 centavos, correspondente a aproximadamente 16,41% do total das despesas lançadas na prestação de contas, sendo suficientemente grave a ponto de impor a desaprovação da contabilidade. Com essas breves considerações, julgo desaprovadas as contas de campanha de Francisco Anísio Fayad, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições gerais de 2014. Determino que o candidato realize a transferência no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado desta decisão, do valor de R$ 7.884, referente a recursos de origem não identificados recebidos indiretamente aos cofres do Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 29, parágrafo 1º da Resolução 23.406 de 2014, devendo o candidato apresentar, no mesmo prazo, para o recolhimento o respectivo comprovante de transferência. Encaminhe-se cópias integrais, como já é praxe desse colegiado, dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 59 da Resolução do TSE 23.406 de 2014. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Divanir? Acompanho o relator, excelência. Doutor Paulo Sodré. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Francisco Anísio Fayad, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Presidente, só alertar, há um erro material ali no voto. Lá em cima está o nome de outro prestador, da Júlio de Campos Neto. No voto? É lá no voto, lá em cima. É um erro material, onde está requerente lá em cima. E é do Francisco Anísio Fayad. Ok, eu anoto a observação para fazer depois as suas devidas correções, senhora presidente. Processo 9952, recurso eleitoral, mandado de segurança, desconstituição de composição partidária sem comunicação prévia, convenção partidária, Diretório Municipal do Partido Verde, Barra do Garças, 47ª Zona Eleitoral, requerente PV de Barra do Garças e recorrido juiz eleitoral da 47ª Zona Barra do Garças. Só um minutinho, senhora Parecer presidente. pela citação do requerido, para querendo apresentar contra-razões ao presente, para aplicação analógica do disposto no artigo 331, parágrafo 1º e 332, 4, ambos da CPC no mérito pelo desprovimento do recurso. Já mantido, né? Então, já está mantido, então fica a Vossa Excelência já. Só um minutinho, senhora. Eu Pois estou com um não. probleminha só aqui no sistema. A senhora pode me dar uns minutos, por favor, senhora? Pois não. Senhora presidente. Ah, não, já está aqui. Já tô com o relatório aqui. Já. Cuida-se de recurso eleitoral, folhas 48, 56, interposto pelo Diretório Municipal do Partido Verde, PV Barra do Garças, contra a decisão proferida pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral, que, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016, concomitante com o artigo 485 do CPC, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por absoluta incompetência desta Justiça Especializada para analisar desconstituição de Diretório Municipal por ser matéria feita à Justiça Comum. Nas suas razões recursais, folhas 48 e 56, o recorrente afirma que, abre aspas, realizou convenção para a escolha de candidatos e deliberação sobre coligações nos dias 23 de julho do ano corrente, tal como se observa da vasta documentação que acompanha a exordial. O presidente da GREI consultou o sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, ocasião em que constatou, para sua perplexidade, a dissolução de todo o Diretório Municipal do Partido Verde, aos dias 28 de julho de 2016, com a indicação de uma comissão provisória capitaneada pelo senhor Carlos Caetano de Moraes. O requerente manejou o mandato de segurança objetivando, em síntese, a concessão da segurança para o reconhecimento da ilegalidade da intervenção efetuada ao arrepio do Due Process of Law,
repristinando a vigência e a validade da recorrente, retornando-se ao poder de fato e de direito da agremiação em âmbito municipal. Fecha aspas. Aduz ainda que, abre aspas, não há competência expressa textualmente para análise de imbrólios intrapartidários e que não se aplica, entretanto, e primeiramente no afastamento desta justiça especializada. As irregularidades cometidas na condução e direção dos trabalhos de um partido político de ordem a provocar conflito de interesse entre diretório regional e municipal. Tem reflexos contundentes nos direitos de votar e de ser votado e do próprio pleito eleitoral que se avizinha, sendo a Justiça Eleitoral competente para dirimir tais lides. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso. Em parecer, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral argui preliminarmente a necessidade de citação do réu na ação originária para apresentar contrarrazões ao recurso, no mérito pelo seu desprovimento. É o relatório, senhora presidente. Preliminar de citação do recorrido para contrarrazoar. Como mencionado no parecer ministerial, tendo sido prolatado sentença liminar extinguindo o processo sem resolução do mérito, deve ser determinada a citação do requerido na ação originária para ofertar as suas contrarrazões. No presente caso, o que o recorrente busca é obter a reforma da sentença que, ao reconhecer a incompetência desta justiça especializada, extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com a finalidade de anular a dissolução do Diretório Municipal do Partido Verde PV de Barra do Garças. Em seu parecer, o Ministério Público faz a seguinte ressalva, abre aspas, de todo modo, tratando-se de matéria somente de direito e dada a urgência do caso, o parquê, desde logo, passa a se manifestar sobre o mérito, fecha aspas. Assim, sem embargos de entendimento diverso, na pior das hipóteses para a requerida, este recurso fixará a competência desta justiça especializada para apreciação deste feito, com a anulação da sentença e a determinação da sua baixa para que seja processada na origem. Com essas breves considerações, tratando-se de matéria somente de direito, é dada a urgência do caso, na linha do parecer ministerial, pelo prosseguimento do feito. É como voto, senhora presidente. Alguma divergência? Preliminar afastada, né? Afastado. Preliminar afastada, devolvo a palavra a Vossa Excelência para apreciação de mérito. No mérito recursal, o recorrente busca obter a reforma da sentença que, ao reconhecer a incompetência desta justiça especializada, extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com a finalidade de anular a dissolução do Diretório Municipal do Partido Verde PV de Barra do Garças. Deste modo, a grande questão a ser enfrentada, neste momento, é se esta justiça especializada é competente para apreciar pedido para anular o ato de dissolução do Diretório Municipal do Partido Verde PV de Barra do Garças. Apenas para registro, além deste recurso, o ora recorrente ingressou com ação cautelar com pedido liminar nos autos 182-15-2016, também sob a minha relatoria, em que a liminar foi indeferida justamente por não vislumbrar, em análise superficial própria daquela fase, a fumaça do bom direito. Pois bem, numa análise mais detida desses autos, tenho que a sentença objurgada não merece reparos. Em sua peça recursal, o recorrente faz a seguinte afirmação, abre aspas, não há competência expressa textualmente para análise de embrólios intrapartidários, o que não se aplica, entretanto, e primeiramente, no afastamento desta justiça especializada. Fecha aspas. De fato, não há unanimidade acerca do tema, tendo a jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, em situações excepcionais, admitido ser competente para conhecer de mandado de segurança em matéria eleitoral relativa aos atos das autoridades indicadas nas letras E do inciso 1º do artigo 22 do Código Eleitoral, e, excepcionalmente, de órgãos de partidos políticos, quando possam afetar direitos estritamente ligados a condições de elegibilidade, na conformidade do entendimento jurisprudencial. Mandado de segurança 3890, acordo de 5/3/2009 da relatoria do ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira. Para enriquecer o debate, colaciono o trecho do voto do ministro Marcelo Henrique e peço vênia para não ler o está à disposição de vossas excelências. Por sua vez, como bem destacado no parecer ministerial, o Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional incumbido de dirimir conflitos de competência envolvendo a Justiça Eleitoral e outros ramos do Poder Judiciário, ao julgar conflito de competência 105.387 da relatoria do ministro Fernando Gonçalves, da segunda sessão, adotou o critério cronológico, se não vejamos.
Está à disposição de Vossas Excelências, peço vênia para não ler. Consta do voto do eminente ministro Fernando trecho do parecer ministerial que oficia perante aquela corte, colém da corte, que foi adotado como fundamento a sua decisão, cujo teor é o seguinte in verbis. Nesse sentido, o parecer, abre aspas, o conteúdo eleitoral da demanda é que surge quando estão envolvidos fatos relativos ao procedimento eleitoral. Logo, para que seja afirmada a competência da Justiça Eleitoral, tais fatos devem ocorrer entre o registro das candidaturas e a diplomação dos candidatos eleitos, ainda que a ação judicial venha a ser proposta após o término da eleição, nos termos do artigo 14 e 10 da Constituição Federal. As hipóteses das desavenças pré-candidaturas, ainda em sede de convenções partidárias, por anteriores ao procedimento eleitoral, possuem natureza partidária, não eleitoral, sendo de competência da Justiça Comum Estadual. Folhas 200, destaque 1000. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido de outros tribunais. Peço vênia para não lê-lo, está à disposição de Vossas Excelências, que é da relatoria da doutora Ana Tereza Basílio e outro da relatoria do doutor Leonardo Buissa Freitas. Por estas razões, adotando o critério cronológico, entendendo que os fatos narrados na inicial deste mandamos são anteriores ao pedido de registro de candidatura, logo de se reconhecer a incompetência absoluta desta justiça especializada. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos estão de acordo com o eminente relator ou há divergência. De acordo. Todos de acordo? Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 2063, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Mirassol do Oeste, 18ª Zona Eleitoral. Celestino Carmelo de Jesus Castrian. E Ministério Público Eleitoral, parecer pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade no mérito pelo desprovimento. Já ratificado, doutor Flávio Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida esse recurso eleitoral, interposto por Celestino Carmelo de Jesus Castrian, contra a decisão proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de inclusão na lista especial de filiados por não haver tempo hábil para o trâmite processual descrito no provimento do 02/2011. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que, abre aspas, o filiado não pode ser prejudicado pela conduta do partido em relação a erros promovidos na lista de filiados. Além disso, o TRE também tem concluído, em consonância com a súmula 20 do TSE, ser possível a comprovação da filiação por documentos idôneos, não exclusivamente através da lista de filiação, a fim de justificar a emissão de certidão de filiação. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e proceder à inclusão na lista de filiados. Em parecer do PMDB. Em parecer, adota a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e quanto ao mérito pelo seu desprovimento é o relatório, senhora presidente. Já ratificado. Seguindo com a preliminar, eu vou pedir, vem apenas justificar aqui que o recorrente foi intimado pessoalmente no dia 2/6/2016 e o recurso interposto no dia 26 de julho de 2016, portanto, 54 dias. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, por ser intempestivo, não conheço do recurso manejado por Celestino Carmelo de Jesus Castrian. É como voto, senhora presidente. Todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Esgotada a pauta judicial, vamos à pauta administrativa, processo 21857, proposta de minuta de resolução disciplinando o transporte de processo de registro de candidatura a eleições 2016, Secretaria Judiciária. A celeridade para julgamento dos processos de registro de candidatura associada à exiguidade dos prazos impostos pela legislação eleitoral recomenda a edição do ato normativo disciplinando os procedimentos que objetivam conferir segurança e efetividade de remessa físicas e virtuais dos processos referidos a este tribunal. Eis, em suma, os motivos ensejadores da minuta de resolução que apresenta a consideração de Vossas Excelências. Vossas Excelências têm aí no voto, na Baixada Cuiabana, o motorista vai
buscar, porque nós entendemos que a celeridade e a segurança mais convincente e mais prática que fosse feito dessa forma. Nas zonas eleitorais mais distantes, eles enviarão através da totalização e nós iremos aqui transformar o processo, fazer o processo virtual em processo físico, né? E depois esse acompanhamento deste processo. São essas as considerações, está aí no voto escrito a Vossas Excelências. E eu consulto se todos estão de acordo. Tem alguma sugestão para aperfeiçoar a resolução? De acordo. De acordo. Senhor presidente, eu estou de acordo. Eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, parabenizar o esforço da administração, de Vossa Excelência e toda a sua equipe, porque nós sabemos, já foi discutido várias vezes, que o prazo previsto na Lei Complementar 64/90 não se compatibiliza com a nova lei, que reduziu drasticamente, né? E isso que falta nos faz hoje um processo judicial eletrônico. Na falta disso, o tribunal acaba adotando medidas que vão ao encontro do processo judicial eletrônico, exatamente a digitalização. Mas talvez nós tenhamos algum problema com comarcas como zonas eleitorais como Incolíder, Colniza, em função não do problema da internet local, né? Um problema estrutural que foge ao controle do tribunal. Mas, de qualquer maneira, eu só tenho a parabenizar e elogiar a medida que, obviamente, que eu concordo plenamente. Essa é uma preocupação que temos, mas, por hora, precisamos Sem dúvida arriscar. Né? O Tribunal, por unanimidade, aprovou normativo que disciplina a remessa de processos de registro de candidaturas ao Tribunal nas eleições de 2016. Processo 20.995 pelo administrativo, afastamento de magistrado, período eleitoral. Realização da primeira oficina de parentalidade e divórcio na comarca de Paranatinga, dia 6 de 8 a 7 de 8, Mirassol do Oeste, 18ª Zona Eleitoral. Edna Ederli Coutinho, juiz eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste. Os senhores também têm este voto Eu estou, em síntese, dizendo o seguinte: considerando as informações lançadas nos autos, bem como o disposto no 19.40 do Regimento Interno deste Tribunal, voto pela homologação da Portaria 326 de 2016, mediante a qual for autorizado excepcionalmente o afastamento da senhora Edna Ederli Coutinho, juíza eleitoral da 18ª Zona Eleitoral, Mirassol do Oeste, nos dias 6 e 7, nos termos do disposto no artigo 27 da Resolução TRE 1813, e ainda para que tal afastamento seja reputado como vinculado às funções jurisdicionais e eleitorais. Parece que ela havia pedido antes da tomada de posição nossa, né, daquela... não, eu estou dizendo porque nós temos aquela outra que recomendando que ninguém saia das zonas eleitorais. Mas parece-me que este caso ela havia pedido antes, né? Os outros dois também são o mesmo caso de pedido de afastamento. O requerente do 17.268 é Piero de Farias Mendes, juiz da 8ª Zona Eleitoral, e processo 21.080 é da 30ª Zona Eleitoral, Água Boa, Pedro Davi Benete, juiz da 30ª Zona. Todos na mesma condição deste que acabei de ler. Vossa Excelência, se a autorização da forma como está, em caráter excepcional, porque pedido antes do registro das candidaturas. Todos de acordo? De acordo. Resolve os membros aprovar por unanimidade as resoluções. Sugestão para alteração da sessão do dia 8 de setembro, que ficaria no meio do feriado do dia 7. Senhor presidente, aqui só tem o material, no lugar do doutor Ricardo, do doutor Marcelo, que vai assinar. Sim. É isso? Tá certo. Então, agradeço, Vossa Excelência. Então, o próximo é a sugestão de alteração da
sessão do dia 8 para o dia 16. Dia 16 aqui, dia 3. Sexta-feira. Sim. Pode ser no dia 13, que é uma terça-feira, ou no dia 8. Bom, o dia 8 é quinta-feira. O dia 13 é terça-feira. E o dia 16 é sexta-feira. Então a sugestão parece que é do dia. Na sexta, excelência, para efeito, e quanto mais à frente, esses julgados vão beneficiar a questão do Sejude. Então, se puder ser na sexta-feira, os membros compreenderem que não teria algum problema, a sugestão é para no dia 16, sexta-feira. Dia 16. Todos de acordo? De acordo. Então fica alterado o calendário de sessões e a sessão previamente marcada para o dia 8 fica transferida para o dia 16. Apenas para informação de Vossas Excelências, uns dados de processos que a assessoria está passando. Nós temos no Brasil registro de candidaturas 49.948. 490.948. Mato Grosso tem 10.283. Desse montante que Mato Grosso tem, nós temos já 73% estão ainda pendentes. Deferidas, 25%, no país inteiro, 22%. Indeferidos, nós temos 0,4% no Brasil e 0,4% em Mato Grosso também. Renúncia, no Brasil, 3.618, em Mato Grosso, 95%. E 9%, portanto. Eu quero também levar ao conhecimento dos senhores que a 44ª Zona Eleitoral, Guarantã do Norte, concluiu todos os julgamentos dos registros na data de hoje, o que vale aos nossos aplausos à equipe da 44ª Zona Eleitoral e anotação na ata de hoje, claro que ouvido o soberano plenário, de aplausos ao juiz e toda a equipe do cartório daquela zona. Senhora Presidente, acho que o desembargador vai, inclusive, fazer um comentário a mais. O juiz também de Vila Rica nos informou, né, desembargador, que de lá também está com 100% dos registros julgados. Mas lá como engloba outras comarcas, ele terminaria, por certo, hoje ou amanhã. Só Vila Rica que ele estava ontem a decidir o último processo. O último processo. E ficaria, acho que somente 2 ou 3 a serem julgados, que hoje, na data de hoje, também fecharia todos. Então, eu sugeriria que esses aplausos fossem extensivos também ao juízo e aos serventuários daquela zona. Então, fica também extensivo ao juiz da zona de Vila Rica. Vila Rica. Todos de acordo? De acordo. Alguma manifestação? Senhora Presidente, eu só não. gostaria de dar um aviso da escola, se a senhora me permite. Claro. Nós estamos retomando as visitas guiadas e na segunda-feira virão aqui os alunos da Faculdade de Direito Cândido Rondon, estarão nos visitando, inclusive virão ao pleno para ver as nossas atividades, né? E em relação aos alunos eleitor do futuro, em função da greve, ficou paralisado. Retomamos agora, já houve 2 sorteios nas escolas, nós não pudemos ir, infelizmente, que coincidiu com o dia da sessão. Nós temos mais 3 eventos, e se for oportuno não tiver sessão, eu comunicarei antecipadamente. Eu irei, se caso algum membro do pleno possa ir, né? E no dia 20 de setembro nós teremos aqui uma visita guiada desses alunos aqui, depois eu trarei mais detalhes só para avisar antecipadamente que os bons tempos voltarão com os alunos visitando. Que bom. Cumprimento Vossa Excelência pela continuidade dessa prática, dessas visitas, que demonstrou
uma salutar visita, uma salutar prática dos acadêmicos, estudantes da escola de segundo grau, visitando esta corte. Ficam meus cumprimentos a Vossa Excelência. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.